Fala, nação rubro-negra. Hoje eu trago uma informação que não é apenas motivo de orgulho, é motivo de afirmação histórica. O Flamengo é oficialmente o terceiro melhor clube do mundo nos últimos 5 anos, segundo o ranking divulgado pela IFES, que avaliou o desempenho acumulado entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025. Isso mesmo. O Flamengo aparece na terceira colocação mundial, atrás apenas de Real Madrid e Manchester City, duas potências europeias que dominaram a Champions League e os principais campeonatos do continente no período. E o mais impressionante, o Mengão está à frente de gigantes como o Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e vários outros clubes tradicionais da Europa. Logo atrás do Flamengo aparece o Palmeiras, fechando o top 5. Ou seja, 2 clubes brasileiros entre os 5 melhores do planeta em um recorte de 5 anos. Isso não é coincidência. Isso é reflexo de um futebol brasileiro forte, competitivo e cada vez mais estruturado. O líder do ranking é o Real Madrid, com 1.753 pontos. Em segundo lugar vem o Manchester City, com 1.605 pontos. O Flamengo soma 1.536 pontos. O Paris Saint-Germain aparece com 1.470, e o Palmeiras fecha o grupo principal com 1.449 pontos. Quando a gente olha friamente para esses números, percebe que a diferença entre Flamengo e os 2 primeiros não é absurda. Estamos falando de um clube sul-americano competindo em pontuação com equipes que disputam as competições mais ricas do planeta. Isso mostra o tamanho da consistência rubro-negra. Mas afinal, o que explica o Flamengo estar nesse patamar mundial? A resposta começa pela regularidade. Nos últimos 5 anos, o Flamengo conquistou 10 títulos oficiais, 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil, um Campeonato Brasileiro, 3 Campeonatos Cariocas e 2 Supercopas. São títulos em todas as frentes possíveis, estadual, nacional e continental. E não foi apenas ganhar títulos. O Flamengo esteve constantemente em finais e semifinais. Foi protagonista em praticamente todas as competições que disputou. Mesmo quando não levantou a taça, esteve brigando no topo, somando pontos importantes no ranking internacional. As 2 Libertadores conquistadas nesse período consolidaram o clube como uma das maiores forças da América do Sul na década. A Copa do Brasil mostrou força em mata-mata. O Campeonato Brasileiro confirmou regularidade em pontos corridos, algo que exige elenco forte, preparo físico e mentalidade vencedora ao longo de 38 rodadas. Além disso, o Flamengo passou por diferentes técnicos nesse período, enfrentou momentos de pressão, reformulações de elenco e ainda assim manteve o nível competitivo alto. Isso é maturidade institucional. É gestão financeira sólida. É investimento pesado em infraestrutura, centro de treinamento, tecnologia, departamento médico e análise de desempenho. Outro fator importante foi a capacidade de manter jogadores decisivos por mais tempo, além de contratar peças estratégicas para manter o elenco competitivo. O Flamengo se tornou um clube que planeja médio e longo prazo, sem abrir mão da ambição imediata por títulos. Agora vamos falar do Palmeiras, que também aparece no top 5 mundial. O Palmeiras conquistou 8 títulos no mesmo período, 2 campeonatos brasileiros, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa e 3 campeonatos paulistas. Assim como o Flamengo, o clube paulista demonstrou consistência, especialmente nas competições continentais e no Brasileirão. O trabalho de longo prazo foi fundamental. O Palmeiras consolidou um modelo competitivo, com base forte, elenco equilibrado e mentalidade vencedora. Disputou Libertadores em alto nível todos os anos e se manteve sempre entre os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. A presença simultânea de Flamengo e Palmeiras entre os 5 melhores do mundo mostra uma rivalidade saudável que elevou o nível do futebol nacional. Um empurrando o outro para cima. Um obrigando o outro a investir mais, planejar melhor e buscar excelência. E o domínio brasileiro não para nesses 2 clubes. Entre os 20 melhores do ranking, o Brasil tem 4 representantes. Entre os 100 primeiros colocados, o Brasil é o país com mais clubes na lista, 11 equipes. Isso coloca o futebol brasileiro em destaque global. Atlético Mineiro aparece na 14ª posição, reflexo de campanhas fortes na Libertadores e títulos importantes no período. O Fluminense está em 18º, mostrando crescimento continental e consistência. São Paulo, Corinthians e Internacional também figuram entre os 40 melhores. Isso demonstra que o Brasil não depende de um único clube. Existe competitividade interna forte, campeonatos equilibrados e alto nível técnico. Claro que a Europa ainda domina numericamente o ranking. No grupo dos 50 melhores, a maioria dos clubes é da UEFA. Isso se explica pela quantidade de competições internacionais disputadas e pelo peso financeiro das ligas europeias. Mas quando falamos de elite absoluta, de estar entre os 5 melhores do planeta, o Flamengo e o Palmeiras quebraram essa barreira continental. Eles provaram que é possível competir em nível global mesmo fora do eixo europeu. Outro ponto relevante é o ranking de treinadores divulgado pela IFES referente a 2024. Abel Ferreira aparece na 9ª colocação, reconhecimento claro do impacto do seu trabalho no Palmeiras. Felipe Luiz surge em 10º lugar, empatado com Krunos Lajuri. E o líder foi Luiz Henrique, campeão da Champions League e da Copa Intercontinental com o PSG. Isso mostra que o futebol brasileiro também está sendo observado do ponto de vista técnico e estratégico. Treinadores, modelos de jogo e gestão esportiva estão ganhando visibilidade internacional.
Voltando ao Flamengo, estar entre os 3 melhores clubes do mundo em 5 anos não é obra do acaso. É resultado de planejamento financeiro responsável, aumento de receitas, fortalecimento de marca, presença internacional e mentalidade vencedora dentro de campo. O Flamengo se consolidou como potência continental e passou a ser respeitado globalmente. Hoje, quando disputa um torneio internacional, entra como favorito. Não como surpresa. Não como azarão. Como candidato real ao título. A pergunta que fica é: o Flamengo consegue subir ainda mais e alcançar o topo do mundo nos próximos anos? Mantendo a base financeira sólida, investindo em elenco competitivo, priorizando competições continentais e mantendo mentalidade vencedora. Isso é plenamente possível. O clube já provou que pode competir com gigantes históricos. O que esse ranking deixa claro é que o Flamengo não vive apenas um bom momento. Vive uma era. Uma fase histórica de protagonismo contínuo. E quando 2 clubes brasileiros figuram entre os 5 melhores do planeta por 5 anos consecutivos, isso não é sorte. É força estrutural. É competência. É futebol brasileiro mostrando que ainda é referência mundial. O Flamengo hoje é respeito internacional. É potência consolidada. E o mundo está olhando. E se você, assim como nós, é apaixonado por futebol, não deixe de se inscrever no canal e deixar o like. Aqui no Santana Fla você acompanha tudo o que acontece no mundo da bola com opinião forte, análise sem filtro, informação atualizada e aquela resenha raiz que só quem vive futebol de verdade entende. Tem react dos jogos, debate pós-rodada, bastidores, polêmicas, mercado da bola e tudo que envolve Flamengo e o futebol brasileiro no cenário mundial. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, comenta sua opinião porque aqui a voz da torcida tem espaço, e compartilha com aquele amigo que ama discutir futebol até altas horas. Santana Fla é paixão, é debate e é futebol 24 horas por dia. Tamo junto e até o próximo vídeo.